Aí, pessoal, uma boa noite, bom início de noite a todos vocês. A gente está aqui começando mais uma live aí no dia de hoje, diretamente aqui de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Apresentar para vocês, eu estou com o nosso amigo Jorginho da Habitação, como ele é conhecido, Jorge Alves, Jorginho da Habitação, servidor de carreira da Prefeitura Municipal de Pelotas e que teve a sua vida inteira dedicada, digamos assim, né, para a construção de políticas públicas, para servir as pessoas enquanto funcionário público. E eu queria te dar uma boa tarde aí, Jorginho. Boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde aos companheiros que nos acompanham aí do partido, às pessoas, nossas amigas que nos acompanham, a todos aí que estão nos escutando. A gente, com muito prazer que estamos aqui à disposição, não só do partido, mas dos amigos, para tentar conversar e a gente fazer uma conversa bem legal sobre a questão da regulação fundiária, da habitação em Pelotas, e a questão também do que hoje mais se fala aí, né, o Fique em Casa e políticas públicas. A gente falar um pouco desses assuntos. A gente não é bom em oratória, como os outros colegas que nos antecederam, mas vamos tentar aqui caprichar e ajudar os amigos e tentar ser esclarecedor em todos os pontos mais possíveis aí, para que ninguém fique com dúvida daquilo que a gente pretende hoje aqui colocar para os amigos. E, Jorginho, eu queria também muito falar. Eu acho que se tiver com o Facebook aí logado, Jorginho, tu pode desligar que ele está dando um eco aí na transmissão, viu? Não sei se está com celular, com alguma coisa, se está aparecendo no Facebook. Não, está tudo desligado. Tá. Eu queria muito dizer assim que muita gente fica perguntando, né, quem é o Jorginho da Habitação, né, quem é essa pessoa que todo mundo fala, todo mundo conhece, né, Jorginho? E depois de uma decisão de muitos anos, optou aí por entrar na política, fazer a filiação no PSB e contribuir de fato aí com a nossa cidade. Claro, ele enquanto funcionário público já contribui muito, né, Jorginho? Todo mundo que te conhece sabe dos serviços prestados que tu tem, né? Mas agora de uma maneira mais efetiva, né, com a pré-candidatura a vereador na nossa cidade, a trazer essa pauta, né, que tanto se faz necessário, né, Jorginho, principalmente agora no momento de pandemia, que as orientações só fique em casa, mas qual é a qualidade das residências das pessoas? Quem são as pessoas que não têm a residência? Por que não se trata desse assunto de uma maneira talvez até mais forte para a gente em momentos como esse conseguir ter uma forma mais efetiva de colaborar? Então, também queria ouvir um pouco de ti, assim, eu sei que tu teve diversas funções já na prefeitura, funcionário de carreira praticamente se aposentando já, e tu já passou por diversos setores da prefeitura, eu queria saber um pouco mais de ti aí, quais esses setores aí que tu participou já. Tony, a gente fica muito agradecido pelo comentário do amigo e vamos tentar ser bem rápido, fazer uma síntese da nossa função como servidor. Nós começamos a carreira lá em 1980 no município. Então, veja bem quantos anos faz isso, né? Já somos servidores de carreira há bastante tempo, né? Para quem não sabe, hoje eu sou o Jorginho, da Secretaria de Habitação, que a maioria das pessoas me conhece, mas não foi ali que eu comecei, não. Eu comecei lá em fevereiro de 1980, na limpeza de rua da cidade, né? Em fevereiro de 80 era carnaval. A prefeitura fez uma prova de seleção para contratação de menor informação. E eu fui contratado naquela época. Como sempre, pela estatura, pelo tamanho, né, e pelo apelido de Jorginho, tu deve imaginar, pô, esse Jorginho é um cara muito grande, pelo contrário, né? E a gente, naquela época, usava aquelas carrocinhas, que nem catador de reciclagens hoje, né, usam para carregar a sua reciclagem, e a gente usava para limpeza urbana. Eu fui contratado exatamente no período do carnaval, onde a sujeira era maior do carnaval e a gente limpava a passarela do samba. Eu que gosto muito de carnaval, tive essa oportunidade de limpar o espaço que eu mais, naquela época, gostava na cidade. E um dia que eu enchi a minha carrocinha, e onde hoje é o camelódromo, lá aqui em Pelotas, era o lixão, que a gente largava ali o lixo, que depois vinha as caçambas da prefeitura e recolhia. E numa oportunidade, como eu não enxergava nada na frente da carrocinha, eu fui atropelado. Né? E aí me machuquei, acabei hospitalizado e me transferiram do setor. Né? Aí eu fui para a limpeza de rua, o famoso cri-cri, né? Que algumas pessoas conhecem, que limpava a rua. Né? Dali a gente foi
transferido para a Praça Coronel Pedro Osório, né? E ali na Praça Coronel Pedro Osório a gente trabalhava na limpeza dos bancos, né? Tinha que acordar às 5h30 da manhã para deixar o banco limpinho para o aposentado depois poder sentar na Praça Coronel Pedro Osório. Mas para os mais antigos, o pessoal sabe que também, lá na Praça Júlio de Castilho, né, na Bento, aquela praça tinha animais, tinha macacos, aves, né, e eu fui transferido para lá para alimentar aqueles bichos. Né, eu era responsável pela alimentação deles, então eu trabalhava sábado, domingo, feriado, com chuva, com sol, né, tinha que alimentar os bichos, lá estava eu. Ali eu conheci um senhor que chamava-se Sidney. Ele tinha uma deficiência física no braço e na perna, e ele era chefe do arquivo geral da prefeitura. Como ele tinha essa dificuldade, pela questão da mobilidade dele, de subir, descer a escada, ele me convidou para ir para lá. E para lá eu fui. Para lá eu fui, o seu Sidney, para mim, foi um grande parceiro, né? Eu tenho uma grande honra, né, de ter sido um amigo dele, e ele me incentivou muito, eu sempre segui estudando, e aí a prefeitura fazia prova de seleção, eu fiz para escriturário, né? E aí fui indo, né? Acabei, até para te ter ideia, eu trabalhei até no calçadão. Eu trabalhei na elaboração, na construção dos canteiros do calçadão. Né? Então, eu deixei a minha marca em vários locais da cidade, não só, né, na periferia da cidade que eu trabalho, mas também no próprio calçadão. Eu também ajudei a construir os canteiros. Então, Jorginho da Habitação não começou na habitação. Essa é a minha história de servidor público. Fui diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Habitação, fui secretário de Habitação e hoje estou exercendo o cargo, né, de supervisor da regularização fundiária já há 12 anos. Eu tenho muita honra de estar lá, de defender essa questão da regularização fundiária, essa questão da habitacional. Fui organizador da Conferência Municipal da Cidade, das 5 conferências que teve aqui, fui eleito por 5 vezes delegado estadual das cidades, eu fui eleito por 5 vezes delegado nacional da Conferência Nacional das Cidades, e a gente discutiu lá em Brasília vários projetos como Morar Melhor, Minha Casa Minha Vida, PAC, regularização fundiária, né? Então, tive essas oportunidades de crescimento na questão profissional e de aprendizado. A gente sempre aprende, como eu digo lá no meu serviço, quase todos os dias, meus colegas lá, que a maioria são estagiários, a gente só cresce ajudando aquele que está ao lado a crescer junto. Eu sempre uso essa frase lá para meus colegas, e é isso que a gente vem fazendo nesse longo do tempo. E agora, já com esses anos todos de servidor público, fui convidado por diversas vezes a ser candidato, né? E agora resolvemos aqui lançar a nossa candidatura e tentarmos fazer algo diferente. Queremos deixar muito claro que existe, sim, senadores muito bons, deputados muito bons, vereadores também, né? Nós não somos melhores que ninguém, nem queremos ser. Pelo contrário, nós queremos ser um pouco diferente e tentarmos fazer com que as coisas também sejam diferentes em cima da proposta que a gente tem de habitação e regularização fundiária. Com certeza, né, Jorginho? Uma pauta muito importante, né, para a nossa cidade, e tratar essa questão da moradia. Como a gente sempre fala, a casa eu acho que é o lugar mais sagrado, né, onde a gente descansa, onde a gente convive com a nossa família, e a gente ter políticas públicas voltadas para a área da habitação é uma pauta muito importante. Então, eu tenho certeza que a tua pré-candidatura, a tua possível colaboração depois lá na Câmara Municipal de Vereadores vai fazer muito bem para a nossa cidade. Eu queria aqui mandar uma boa noite para a Bruna Alves, que está nos acompanhando, a Érica Alves também nos deu uma boa noite, o Matheus Bittencourt, o Carlos Chagas, o André Quissuco, o seu Luiz Medeiros nos mandou um abraço, a Juliana Andrade Quadros também, nosso querido Ricardo Santos também está nos acompanhando, outro nosso pré-candidato, o Thiago Abreu também, nosso pré-candidato a vereador. A Érica aqui disse assim, Jorginho, orgulho de escutar essa história, que você nunca esqueça de onde vem e tenha sempre esse orgulho de falar assim, como eu sempre tive escutando. Parabéns, pais, é um grande homem, ó, tua filha. O Matheus Bittencourt, o seu Joab também, nos colocando aqui um boa noite. E é isso, Jorginho, para nós é uma alegria aí estar batendo esse papo contigo. Muitas pessoas, às vezes, têm um pouco de dúvida sobre esse termo da regularização fundiária. O que seria, de fato, a gente fazer uma regularização fundiária? E tu, como profissional da área, queria que tu pudesse explicar para as pessoas a importância da regularização fundiária,
o que de fato é uma regularização fundiária para que a gente não tenha dúvida desse importante tema. Bom, Tony, a gente fica muito satisfeito com o comentário dos amigos, o comentário da minha filha, claro que emociona a gente, né? Eu te diria que a regularização fundiária, ela é dois temas bem práticos, regularização jurídica e a regularização plena. Aqui na nossa cidade, a gente conseguiu implantar os dois modelos de regularização. Regularização jurídica é aquela que regulariza a propriedade, né, que de fato dá o direito ao cidadão de proprietário. Ele pode bater no seu peito e dizer, bom, isso aqui é meu, eu tenho registro, tenho endereço, é meu, eu posso financiar, vender por financiamento, eu posso adquirir algum financiamento para minha melhoria habitacional. Então, essa é a regularização jurídica. E a plena é aquela que, além da propriedade, né, aquela que, além de passar o papel da propriedade, traz com isso junto a infraestrutura do local, e traz melhoria de água, de calçamento, de luz, né, e traz toda aquela melhoria que a gente defende. A plena, a regularização plena, é aquela que a gente defende, que deve acontecer sempre em todos os locais no município. Claro que não é fácil, porque ter recurso para isto é difícil, né? O poder público muitas vezes não tem. A gente conseguiu, eu e meus colegas na secretaria, nós conseguimos, através de um projeto que a gente conseguiu fazer, que foi o projeto PAC Farroupilha, nós conseguimos trazer mais de 23 milhões para a cidade de Pelotas. Né? A gente conseguiu aí melhorar a vida de pessoas de vários loteamentos da cidade de Pelotas, né? A gente não vai mencionar aqui os loteamentos, até porque acho que ficaria um pouco constrangedor a gente listar todos, né? Mas a gente conseguiu, através dessa proposta, melhorar alguns loteamentos e a qualidade de vida de algumas pessoas. A gente também defende, Tony, que a regularização fundiária ela vem sempre com esse intuito de que as pessoas tenham a propriedade e a partir daí, possam se organizar, ter a sua associação de bairro e buscar aquilo de interesse da comunidade de melhoria para o seu local de moradia. Hoje, quando a gente fala em regularização, a gente tem que lembrar que era uma Secretaria de Habitação e Cooperativismo e não defendíamos essa questão da regularização fundiária. A questão da regularização fundiária foi trazida lá no governo Eduardo, que avançou um pouco nisso. Nós conseguimos fazer um diagnóstico das áreas irregulares do município, junto com meus colegas lá de trabalho. Nós identificamos 213 áreas irregulares na cidade de Pelotas, o que significa quase 100 mil pessoas, quase um terço da população vivendo irregularmente. Nesse período, a gente conseguiu regularizar 30 áreas, ou seja, nós conseguimos, das 214, amenizar a situação. 30 áreas, tem muito ainda para fazer. Esperamos que a próxima administração incremente mais a questão da política pública nesta questão da regularização fundiária. Tem muito a se fazer nessa cidade, né, com relação a isso. E a gente espera que também, com a regularização, venha essa questão da melhoria habitacional. Porque hoje a gente vê todo mundo comentar fique em casa, e eu acho importante, né? Eu acho que o ficar em casa vai ajudar muito nessa questão da saúde pública, da questão da pandemia, né, que está aí, e está batendo a porta de todo mundo. Mas hoje nós temos algumas situações com pessoas morando em locais que têm até infraestrutura, que tem água, luz, esgoto, saneamento, calçamento, que tem tudo, mas moram em barracos, em situação de insalubre, em situação de vulnerabilidade, em que a sua casa não tem nem cômodo adequado. Então, quando a gente diz para essas pessoas, fique em casa, a gente fica pensando, como é que ela pode ficar em casa e não ter um ambiente adequado de moradia? Né? E quando a gente fala em ficar em casa, a gente fala em ficar em casa todos. Aquele que tem uma casa boa e aquele que não tem uma casa boa. E quando a gente vê hoje essas notícias, Tony, que vai morrer milhões, que poderá chegar a bilhões de pessoas, a gente fica pensando, será que vai precisar acontecer isso para que os governos entendam que a habitação é uma questão de saúde? Será que vai precisar morrer milhões, bilhões de pessoas para que os governos tomem conhecimento que morar dignamente, que ter um lugar adequado para que o trabalhador, depois de um dia de trabalho, possa dormir sossegado, que ele não tenha uma goteira dentro de casa, que ele tenha uma luz adequada, que ele tenha um saneamento básico adequado,
Será que vai precisar morrer milhões de pessoas para que se entenda que a habitação é uma questão de saúde? A gente não queria, e nem queremos, acho que ninguém quer, que através dessa pandemia se constate isso. A ONU, agora há pouco, divulgou que quase 18 bilhões de pessoas moram irregularmente. É um absurdo nós pensarmos assim, né? Que as pessoas são jogadas em qualquer lugar. Quando a gente diz, e escuta muito colegas dizerem, mas invadiram tal área, ocuparam tal área, né? Estão lá na beira do canal, é preocupante. Eu vi há pouco o nosso professor que falou ontem, né? Ele estava comentando da ocupação em beira de canais, em beira de mananciais, em áreas de risco na nossa cidade. Nós temos isso na nossa cidade, e bastante, não é pouco não, Tony. Né? E nos preocupa realmente, porque isso é uma política pública, nós temos que ter uma política pública adequada para esse tipo de coisa. Né? Não adianta só o Minha Casa Minha Vida, que eu sou um crítico bastante contundente do Minha Casa Minha Vida. Tem pessoas que até dizem para mim, mas tu bate muito forte nisso. Bato forte. Eu acho que nós verticalizamos a habitação. Tá? Verticalizar a habitação não é bom. Jogamos as pessoas longe do centro da cidade, né? Num projeto vertical, que o custo é mais barato e que eles vão para lá, pagam um condomínio, vão morar num apartamento de 36 metros quadrados, às vezes com 4, 5 filhos, e a gente vira as costas e diz, bom, aí, essa é a tua habitação, essa é a tua moradia, te vira agora, meu amigo. Eu acho que isso não é uma política pública. Isso é um programa habitacional, ajudou muita gente, está ajudando muita gente, concordamos com isso. Mas isso não é uma política pública de habitação. Uma política pública de habitação é aquela que você melhora a qualidade de vida onde a pessoa reside e você não precisa tirar ela dali, porque ali ela tem seu vizinho, sua tia, sua avó, o parzinho da esquina que tem uma... Claro, ali tem uma história. Então é ali que ele tem que permanecer, é ali que tu tem que melhorar a qualidade de vida dele. Então, jogar ele no outro local, para nós, isso não é uma política pública. A gente defende a política pública como um todo. E o todo, para nós, é onde a gente viabiliza a questão não só de moradia, mas de infraestrutura no local. Por isso que eu sou um crítico, de certa forma, da verticalização da habitação. Porque a gente entende que quem ganhou com isso, muito, são os empresários e as construtoras. Jorginho, muito boa essa tua contextualização. Acho que para quem está nos acompanhando, né, fica bem nítido a questão que hoje a gente tem uma política pública habitacional mais a nível federal, com a questão do Minha Casa Minha Vida, com as regras, com modelos, né, do governo federal, e do meu ponto de vista falta um pouco de mais ação, assim, no sentido da prefeitura também criar, dar mais possibilidades, estruturar uma secretaria da habitação de uma forma mais abrangedora. Na avaliação que a gente faz aqui, por exemplo, Jorginho, a questão da regularização fundiária, talvez de entrega, mesmo com todas as dificuldades, é a maior política pública que a Prefeitura de Pelotas entrega, onde mais tem contato com as pessoas, onde mais se beneficia as famílias. Então, desde que a gente vinha conversando já sobre a tua possível pré-candidatura, eu tenho te falado isso, eu acho que tu é testemunha, da importância de estar colocado, de estar constado no plano de governo que o PSDB vai apresentar para a nossa cidade, muito bem elaborada essa questão da habitação, que a gente possa ter uma política pública não construída por um governo, não para 4 anos apenas, mas sim para um planejamento de longo prazo, sabendo onde a gente quer chegar, com metas, com elaboração. E com certeza pessoas como tu, que já tem essa experiência, que tem grande possibilidade de estar na Câmara de Vereadores, contribuindo ainda mais com o nosso município, a gente vai conseguir fazer um plano ousado de habitação e fazer o município de Pelotas ser história, assim como tem sido agora, inclusive, com a nossa universidade, em nível nacional, que a gente possa ter mais políticas públicas, mais inserção da nossa universidade em todas essas discussões, mas também voltado para a área da habitação. E como o Jorginho colocou, obviamente, infelizmente, às vezes o governo precisa de uma tragédia para pensar mais efetivamente uma política pública. Eu tenho certeza que pós-pandemia, após a gente superar essa crise, o debate da habitação com certeza vai ser um debate que vai precisar ser implementado, que as pessoas vão se dar conta
e ter essa empatia com as pessoas que, infelizmente, não têm condições dignas de moradia. Aqui em Pelotas, Jorginho, estava olhando os dados e dando uma estudada também, as inúmeras residências que sequer têm banheiro dentro de casa, as inúmeras residências que tem mais de 2, 3 pessoas por quarto, ou seja, a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente nas famílias da periferia, das famílias que vivem nas ocupações, que não têm uma casa, digamos assim, com toda a qualidade necessária, o sofrimento que vem se colocando, principalmente agora nesse momento de isolamento social, momento que a pandemia, aos poucos, está chegando, infelizmente, aqui na nossa cidade, a subnotificação é muito grande, Jorginho. Inclusive, no estudo da universidade, diz que a cada um contaminado, a gente tem mais 12 pessoas que não fizeram os exames, que não estão na conta do Ministério da Saúde, nem da Secretaria de Saúde. Então, obviamente que a gente tem uma dificuldade muito grande nesse tema da educação, desculpa a palavra, da habitação, que a gente está discutindo aqui, possa ser um tema mais costumeiro e que possa estar, de fato, uma maior discussão dentro das políticas públicas que a gente for implementar. Eu quero dar uma boa noite aqui também para a Stephanie Xavier, comentou assim, grande Jorginho da habitação, o Vander também, nesse eu acredito, aqui ele falou um pouco da história, ela, falou que vem há anos te pedindo para se candidatar e obrigado por nos permitir ouvir os projetos que o Jorginho tem, um cara polêmico, mas com um vasto conhecimento das reais necessidades da nossa cidade. A Silvia também disse aqui, Jorginho, um grande amigo, uma pessoa incrível, ninguém melhor para informar sobre esse assunto. O Lucas de Mello também falou que está aprendendo cada vez mais com as lives, e o Jorginho tem muito a nos ensinar sobre a nossa cidade. A Rodineia aqui também mandando boa noite. E comenta para nós, Jorginho, o que tu acha dessa questão da política pública de habitação pós-pandemia? Vai ficar o legado? Vai ficar essa obrigação da gente ter um debate mais incisivo em relação a essa política pública? Qual a tua opinião? Bom, Tony, cortou um pouquinho aí, mas a gente vai tentar responder em cima das tuas colocações e também da colega Stephanie, que é a colega nossa do Serviço Social da Secretaria, que também presta um excelente serviço lá, junto ao trabalho social, que é muito importante nessa questão habitacional, é o trabalho social. Eu te diria que nós teremos que avançar, nessa questão da política pública. Por exemplo, nós conseguimos lá mapear essa questão da irregularidade fundiária no município. Hoje nós temos um diagnóstico muito bem feito, muito bem elaborado dessas 203 áreas. A gente consegue identificar onde são cada uma delas, qual a população, qual a característica, se lá existe água, se lá tem luz, qual é a situação de moradia desses locais. Bom, diante disso, Tony, a gente tem que ter, sim, um plano sustentável de regularização fundiária para Pelotas. É de extrema urgência que se tenha nessa cidade um plano sustentável de regularização fundiária. Assim como deve-se ter um plano de política pública habitacional para a cidade. Aí, quando a gente fala isto, a gente entende por duas questões muito importantes. Uma das questões que a gente coloca claramente é o seguinte: por que a gente entende que as pessoas têm que ser jogadas na periferia da cidade, longe do centro da cidade? Isto tem que ser tratado através de uma política pública. A outra questão que a gente coloca é a seguinte, é a questão habitacional. Qual é o modelo construtivo adequado para se construir nessa cidade? Porque a gente já teve vários modelos que tiveram problemas, e problemas bastante sérios. E, para mim, isso passa exatamente pela questão que tu colocou, a questão da participação popular. Tá? A gente tem que escutar as pessoas. É lá que as pessoas vivem, é lá que as pessoas estão, é lá o seu dia a dia, é lá que elas sabem da sua real necessidade. Isso, para nós, é a construção de um plano sustentável de regularização fundiária e uma política pública de habitação passa por essas pessoas. E, no meu entendimento, isso vai passar quando nós criarmos o Conselho Municipal das Cidades. Nós temos que ter na nossa cidade o Conselho Municipal da Cidade, que vai discutir a questão da saúde, porque a questão da saúde não está longe da questão da habitação, vai discutir a questão da segurança, que não está longe da questão da habitação, vai discutir a questão do saneamento, que não está longe da questão da habitação. Então, para mim, esses conselhos todos que existem hoje na nossa cidade,
eles são conselhos de extrema importância, né, mas eles têm que estar dentro de um conselho maior que se possa discutir tudo isso. E eu vejo isso no Conselho das Cidades, que deve ser criado, e nós vamos defender isso, que tenha a cidade de Pelotas, o Conselho Municipal da cidade, para que possa discutir, e que tenha dentro desse conselho a participação popular, as pessoas têm que ser escutadas, as pessoas têm que saber a sua necessidade lá do local, o político, nós políticos, temos que saber que essa necessidade tem que chegar até nós, e ela tem que ter um espaço democrático para que possa fazer esse debate. E eu entendo que o debate principal para mim é dentro do Conselho Municipal da cidade. Nós temos que mudar o Conselho Técnico do Plano Diretor, não mudar a forma, mas sim a composição, né? Nós temos que mudar o Copan, a composição, né? Nós temos que fazer que tenha dentro dos conselhos uma grande participação popular para que essas pessoas tenham o seu espaço para colocar suas questões. Por exemplo, né, hoje a gente fala muito da pandemia, dessa questão de doença. Se nós entendemos que tem que ter política pública para isso, nós temos que entender que a política, né, vamos dizer, a política pública é uma diretriz. Né? Nós temos que ter diretrizes. Se nós vamos ter diretrizes, nós temos que ter o que vai fazer essas diretrizes funcionar. Por exemplo, nós temos a lei hoje de responsabilidade fiscal, nós temos a lei nacional de resíduos sólidos, nós temos a lei de mobilidade urbana, nós temos a lei para deficientes, né? Então, quem faz essas leis? Quem faz essas leis são senadores, deputados e vereadores. Aí a gente vê a importância do voto, né? Por que é importante as pessoas votarem certo? Porque quem vai legislar, quem vai criar essas leis para beneficiar as pessoas, os cidadãos lá da periferia ou de qualquer parte da cidade, são os legisladores, e essa é a importância da votação. Então, quando a gente escuta muito as pessoas dizerem, mas não fizeram nada pela gente, quem sabe você escolheu a pessoa errada. Com certeza. Aí a gente se lamentando a nível federal, estadual, eu não estou aqui dizendo, Tony, que não tem pessoas boas, pelo contrário, nós temos senadores muito bons, deputados estaduais, federais muito bons, e temos vereadores na nossa cidade muito bons. Né? Exemplo é o vereador do nosso partido, o vereador Toninho. É um vereador que defende a regularização fundiária, é um vereador que defende a questão da causa da habitação. Né? Tem outros vereadores lá que a gente defende, e poderia citar vários, né? Vereadores como Marcos Cunha, outros vereadores que nós temos na nossa cidade, mas não é essa a questão. A questão é a participação popular. Eu entendo que, para que a gente possa definir isso, as pessoas têm que participar, têm que ter opinião, nós temos que escutar essas pessoas. Será que essas pessoas querem que a gente faça obra na Dom Joaquim, na Osório, na Deodoro, ou elas querem que a gente faça uma obra que vai beneficiar 22 mil lá no Dunas, que calce todas as ruas, que bote infraestrutura para todo mundo? É isto. Não estou dizendo que a obra na Osório e na Deodoro não deveria de haver. Não é isso. Eu estou dizendo que nós temos que dar prioridades. E a prioridade passa, para mim, pela discussão e pela avaliação da população num conselho. Então, quando tu fala que a gente tem que fazer com que essas coisas cheguem às pessoas, eu acho que também tem que chegar às pessoas. Mas acho que nós temos que fazer com que essas pessoas também se sintam donos da proposta. Ou seja, elas possam dizer, bom, isto daqui é meu, eu consegui a escritura do meu terreno, eu consegui a escritura da minha casa, eu agora tenho um imóvel no meu nome, mas agora eu vou buscar a melhoria. E aonde eu vou buscar essa melhoria? Eu vou bater porta a porta em gabinetes de vereadores, deputados, senadores? Eu vou bater lá no governo? Ou eu vou ter um lugar adequado, decente, organizado, que eu possa lá fazer a minha reivindicação? Então, eu defendo que seja o Conselho da Cidade, um órgão esse, que possa trazer todas essas discussões e a gente poder avançar. Porque quando a gente discute essa questão do socialismo, a gente tem essa visão, né, de fazer a igualdade para todos. E aí, fazer a igualdade para todos, a visão que eu tenho diante de um conselho. Eu acho que fica cada vez mais nítido, né, Jorginho, inclusive, né, nesses momentos de pandemia que a gente consegue ver a importância dos governos e a importância dos governos que têm prioridade em cuidar das pessoas, né? Obviamente, hoje, né, com qualquer pressão da parte empresarial ou pressão da elite brasileira, né, a gente vem sofrendo a influência dos governos, e tudo que a gente vai ver daqui para frente
É só a decisão dos nossos representantes, a decisão dos nossos prefeitos e vereadores que vão estar influenciando. Eu queria voltar aqui, Jorginho, numa situação que tu fala dos conselhos, e também a gente vem discutindo isso, né? Aqui em Pelotas a gente vê um grupo político já há 16 anos no poder, né? Um grupo político que, enfim, a gente teve melhorias na nossa cidade nesses últimos 16 anos, não dá também para a gente dizer que a coisa só tem piorado, só que a gente vê, parece que a energia se acabando, ou seja, a gente parece que vê um final de um ciclo muito próximo, né? Um ciclo que se desgastou, um ciclo que cansou, e a gente está precisando de novas pessoas na política, novas pessoas no nosso executivo municipal, e essa questão da participação eu vejo como a principal ferramenta da gente conseguir reanimar as pessoas, da gente conseguir trazer esperança para as pessoas, né? Esperança que elas vão estar participando de fato das decisões. E aqui em Pelotas, obviamente, que a gente sabe que o dinheiro é curto, que o orçamento não dá para fazer tudo, e que a escolha, de fato, são prioridades. E não tem como um gestor simplesmente ele escolher quais as prioridades pela cabeça dele, ou escolher o que ele acha mais bonito, não. A gente precisa estar ouvindo as pessoas, a gente precisa ter uma Câmara Municipal bastante representativa, com gente de todos os setores, dos diversos bairros da nossa cidade, que a gente possa trazer uma renovação também para a Câmara de Vereadores, porque isso é importante, porque como está se esgotando um ciclo, a gente precisa apresentar uma nova proposta para a nossa cidade. E apresentar uma nova proposta é justamente que pessoas como tu, que nunca se envolveu tão diretamente na política, possam estar se envolvendo, possa ser ouvido, possa estar acrescentando, né, com toda a experiência que tu diz que desde os anos 80 trabalha na prefeitura. Poxa, vamos dar uma maior vazão para esses pensamentos, vamos te ouvir mais. Eu acho que é importante também, né, Jorginho, através das redes sociais, a partir de agora, tu também colocar mais as tuas opiniões para que a gente possa ouvir e junto construir uma proposta tanto para a nossa cidade, quanto uma proposta de renovação para a Câmara de Vereadores. E tenho certeza que o teu papel é fundamental aí para o sucesso do PSB. Mais uma vez, digo que é uma honra, uma alegria ter nos nossos quadros aí uma pessoa com tanta experiência como tu também. O Sérgio Dornelles aqui comentou no teu comentário, quando tu falasse da participação, ele disse que a melhor maneira é chamar a sociedade para construir juntos uma política pública de habitação. O Michel Promove aqui também disse, meu tio do coração, gratidão por tudo que representou e representa em nossa família. E é isso, Jorginho. Para mim está sendo um prazer aí a gente fazer esse bate-papo, as pessoas aí, pelo menos, do nosso partido, e meus amigos também nas redes sociais que não te conheciam, tendo aí a oportunidade de te ouvir, de te ver essa grande pessoa que tu é, esse grande talento, né, que tu tem, né, na elaboração de políticas públicas, funcionário público de carreira já há muitos anos na nossa prefeitura, e queria aí que tu deixasse um recado para as pessoas que estão nos visualizando aí, meio que para a gente se encaminhando para o final. Não sei se tu quiser fazer mais algum comentário sobre a tua percepção também dessa crise aí, fica à vontade. Não, Tony, eu agradeço as tuas palavras, do meu sobrinho aí, do Michel, e dizer para o Michel claramente que eu não sou nada diferente deles, sou igual, né? E nem melhor, pelo contrário, sou parceiro na hora boa, na hora ruim, né? A gente é sempre parceiro em todos os momentos. Eu queria colocar, Tony, que a gente avançamos muito nesses 2 últimos anos de governos aí, na regularização fundiária, nós regularizamos, como eu disse, 30 áreas, temos muito ainda a fazer, né? Vamos deixar um legado, né? Ou seja, quem vir vai ter que fazer mais que nós, né? A gente quer que faça, não pare isso, pelo contrário, que nos ganhe. Para mim é que nem um campeonato, ou seja, eu ganhei 30 vezes, eu quero que o outro ganhe 50, 60, que faça muito mais que a gente. Mas é como tu disse, eu nunca quis me envolver nessa questão política, apesar de estar no meio político, estou dando a cara a tapa, como diria o bom gaúcho, né, o bom Galdério, pela primeira vez, né, estamos botando o cavalo encilhado no campo e vamos ver o que vai acontecer, né? Uma das coisas que a gente vai levar com a gente, Tony, é 4 eixos, né? Eu vou levar na campanha comigo 4 eixos, né? Antes de falar sobre campanha, eu vou te dizer o seguinte: eu queria muito, mas muito aqui, agradecer aqueles companheiros meus da secretaria, meus colegas de trabalho, os estagiários que comigo lá passaram, que foram vários nesses anos todos, né, e dizer que com eles eu cresci muito,
né? Se eles aprenderam comigo alguma coisa, eu com eles mais ainda, né? Não vou dizer o nome de cada um deles, porque posso me esquecer do um, né? Mas eu queria dizer que a gente não tem, nunca tive uma equipe de regularização fundiária como tivemos nesses últimos anos. Eu tenho lá as melhores pessoas e as melhores que sabem sobre regularização. Nós temos estagiários do IFSU, da universidade. Então, quando tu fala das universidades católicas, IFSU, isso um pouco me emociona, porque são dali que estão as pessoas que trabalham comigo e a importância dessas pessoas fazerem parte do governo. E, para mim, eu entendo que se nós usássemos muito mais as universidades aqui em Pelotas e o IFSU, nós íamos resolver essa questão habitacional de uma maneira muito mais rápida do que a gente pensa. Esse é o meu entendimento. Esse é o meu entendimento. Mas, como eu te disse, a gente vai para um mandato, Tony, com 4 eixos. O eixo da justificativa, né, que é aquele que a gente vai dizer o porquê que quer ser vereador, né, qual é a nossa proposta de vereador. Então, esse é um dos eixos. O outro é da coerência, né, nós somos coerentes, vamos ser coerentes com o partido, nós vamos defender a questão do socialismo, né, nós vamos ser coerentes com as nossas ideias. Tá? O outro é da aprovação, nós entendemos que as nossas propostas têm que passar pela aprovação social, ou seja, nós temos que escutar as pessoas, saber o que as pessoas desejam, tá? O que elas querem. Então, é um dos eixos. E o último é o compromisso. O compromisso de lutar por aquilo que a gente defende, que é a melhoria, a questão habitacional, a questão da regularização fundiária, e fazer com que essas pessoas que moram na periferia da cidade, que muitas vezes os governos não querem enxergar, tenham visibilidade. Nós queremos dar visibilidade para quem muitas vezes o governo não quis enxergar. Tá? Eu vou fazer um comparativo muito rápido, né, com relação ao sonho. Quando a gente escuta, e aí alguns colegas aí vão gostar de ouvir isso, quando a gente escuta que sou contra o carnaval, um exemplo prático, contra o carnaval, é porque não sabe e nunca viu uma criança sonhar em ser rainha do carnaval, em ser princesa do carnaval, né, e poder desfilar lá por algumas horas e poder bater no peito e usar uma faixa. Né? É o sonho de uma criança que às vezes as pessoas querem terminar. Então, quando eu digo que a gente tem que sonhar junto com as pessoas. Né? E esse é o nosso comprometimento. Comprometimento de sonhar junto com as pessoas e de tentar não ser melhor que ninguém. Nem queremos, nem pensamos nisso. Pelo contrário, nós queremos ser o que a gente é, mas tentar ser diferente na política. Essa é a nossa ideia. Com certeza, Jorginho. Fico muito feliz aí de te ouvir. A gente está num partido socialista e muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que é ser socialista? Na prática, se a gente vive num mundo capitalista, como é que a gente vai ser socialista? Mas nós somos socialistas democráticos. A gente acredita, né, que através da eleição a gente possa incluir os ideais do nosso partido, que justamente é a gente igualar os desiguais, dar oportunidade, as mesmas oportunidades, que a gente possa ter escolas públicas para todo mundo, que a gente possa também ter uma habitação digna. Isso é ser socialista, pensar em quem mais precisa. A nossa cidade tem uma periferia muito grande, Jorginho, tu conhece ela melhor do que ninguém. Eu já tive diversas oportunidades de estar na periferia, de estar atuando, de estar conversando com as pessoas, e eu tenho certeza que as pessoas enxergam aqui em Pelotas um final de um ciclo. Parece que as mudanças desaceleraram, parece que a gente vê, né, uma acomodação geral no serviço público, assim, no sentido da gente parece que não tem esperança, que a gente resolve um problema botando para debaixo do tapete, que a gente escolhe qual quadra numa rua asfaltar, ou qual rua que a gente vai botar cano, ou seja, falta um planejamento. Então, é com muita alegria mesmo aí que a gente está construindo a tua pré-candidatura, que a gente está construindo um plano de governo para o PSB. Justamente é isso, que a gente possa dar voz para os que mais precisam, para as pessoas que não são observadas, não são enxergadas por quem está no poder, e tenho certeza que tem muito a colaborar com isso. Então, agradecer muito a tua participação, Jorginho. Obviamente que a gente está recém na arrancada de toda essa discussão, né? Com a pandemia a gente está tendo uma certa dificuldade na questão do isolamento social, mas utilizar as ferramentas aí que a gente está usando aí no Facebook, com certeza tem muito a agregar aí no nosso conteúdo, tem muito a agregar para a nossa cidade. Quero fazer um pedido aí para quem está online, compartilhar esse vídeo, tem 3 pontinhos aí, se vocês verem em cima aí no Facebook, se você botar ali, pode ativar toda vez que eu entrar online,
né, tu vai receber uma notificação muito importante aí para a gente seguir conversando, para vocês seguirem contribuindo aí nessa construção do plano de governo que o PSB está fazendo para a nossa cidade. Tá bem, Jorginho? Muito obrigado aí pela participação. Tá bem? Eu que agradeço a oportunidade. Tá, um bom final de noite aí para ti, para tua família. Dizer aqui, a Letícia falou, Jorginho, assunto muito importante a ser abordado. Você tem muito conhecimento. O Cláudio Silveira, que também mandando um abraço, a Bruna Alves, a Lê Ramires também dizendo que precisamos de mais pessoas. O Rony Ribeiro também esteve acompanhando a nossa live, o Arthur da Silva, enfim, uma galera aí nos acompanhando. Tá bem, Jorginho? Forte abraço. Abraço, obrigado por todos que nos acompanharam aí. Valeu. Abraço.